O mistério de Eric Fleming finalmente resolvido e não é nada bom. Eric Fleming nasceu Edward Hattie Jr. a 4 de julho de 1925 em Santa Paula, na Califórnia. Os primeiros anos de Fleming foram tudo menos fáceis. Nascido num lar tumultuoso e abusivo, suportou experiências terríveis que deixariam cicatrizes permanentes, tanto físicas como emocionais. O seu pai era, segundo consta, violentamente abusivo e com apenas 8 anos de idade. O jovem Edward tentou escapar à sua dolorosa vida familiar, fugindo de casa, acabou nas ruas de Los Angeles, a viver como um vagabundo e a desenrascar-se sozinho na periferia da cidade. Aceitava qualquer trabalho que encontrasse para sobreviver, incluindo engraxar sapatos e trabalhar nos mercados locais. As suas dificuldades continuaram na adolescência, levando-o por um caminho sombrio, envolveu-se com gangues e acabou por se tornar um criminoso. Um fatídico acidente envolvendo uma arma resultou num grave ferimento facial que exigiu múltiplas cirurgias reconstrutivas. Fleming referiu-se mais tarde a isto como um ponto de viragem na sua vida. Após ter sido submetido a cirurgias para reconstruir o rosto e, a certa altura, ter sofrido uma operação mal-sucedida que o deixou temporariamente desfigurado, começou a repensar o rumo que a sua vida estava a tomar. Este período doloroso desencadeou uma metamorfose pessoal, dando-lhe, em última análise, a motivação para seguir um novo caminho mais positivo, procurando disciplina e um sentido de propósito. Fleming alistou-se na Marinha dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial. Serviu com distinção, atingindo o posto de suboficial e sendo enviado para o Pacífico Sul. O tempo que passou na Marinha incutiu-lhe valores como a resiliência, a honra e a camaradagem, características que mais tarde transpareceriam nos seus papéis mais famosos como ator. Após receber baixa honrosa, regressou aos Estados Unidos com o desejo de se aperfeiçoar tanto intelectual como artisticamente. Trabalhando inicialmente como operário nos estúdios da Paramount, a aparência robusta e a intensidade discreta de Fleming chamaram a atenção dos agentes de casting. Começou a ter aulas de representação, acabando por estudar com professores respeitados que o ajudaram a aprimorar o seu talento. Fleming começou a conseguir pequenos papéis no cinema e na televisão durante a década de 1950, incluindo participações em Bonanza, The Silent Service e Studio One. Embora estes papéis fossem modestos, começaram a construir a base para o que viria a ser um papel de destaque. A carreira de Eric Fleming atingiu o auge com o seu papel de Gil Favre na série televisiva Rawhide da CBS, que foi transmitida de 1959 a 1965. Como o duro e íntegro chefe de comitiva, Fleming trouxe seriedade, profundidade e uma liderança discreta para o ecrã. Rapidamente se tornou um nome conhecido, admirado pela sua autenticidade, presença imponente e pela complexidade emocional que conferia ao papel, sob a direção precisa de Fleming. Rawhide tornou-se uma das séries de western de maior sucesso da sua época. O programa não só captou o espírito da fronteira do Velho Oeste, como também abordou dilemas morais e sociais que tiveram impacto nos telespectadores. A prestação de Fleming definiu o tom de toda a série e desempenhou um papel crucial no lançamento da carreira de um jovem Clint Eastwood que interpretou o impetuoso cowboy Rowdy Yates. A partir daí, a química entre Fleming e Eastwood, equilibrada entre a sua autoridade e a impetuosidade, proporcionou uma experiência dinâmica ao espectador. Durante o hiato de verão de 1965, uma grande reviravolta ocorreu nos bastidores da série de western de longa duração da CBS Rawhide. Numa decisão drástica visando reformular o formato do programa e tentar restaurar a sua audiência em declínio, o recém-nomeado produtor executivo Ben Brady tomou medidas decisivas que teriam consequências duradouras.
Brady, que se tornou o sexto produtor a assumir o comando de Rawhide durante a sua exibição televisiva, recebeu a difícil tarefa de revitalizar um programa outrora popular, mas que começava a mostrar sinais de desgaste tanto na narrativa como nas audiências. Acreditando que uma reformulação drástica do elenco poderia injetar nova energia e direção na série, Brady iniciou o despedimento de vários membros do elenco de longa data e, acarinhados pelo público entre eles, Eric Fleming, que interpretava o estoico e imponente chefe de equipa. Jill Favre, figura central da série desde a sua estreia em 1959. Juntamente com Fleming, vários outros atores regulares que se tornaram favoritos dos fãs ao longo dos anos também foram dispensados sem cerimônias. Sheb Wooley, conhecido pelo seu charme rústico e por interpretar o guia, Pete Nolan, estava entre os despedidos, apesar da importância da sua personagem como o guia experiente e muitas vezes a voz da sabedoria durante a viagem. James Murdoch, que interpretava o bem-intencionado, mas frequentemente atrapalhado, ajudante de cozinha do acampamento. Moshi também foi dispensado. A sua personagem, fonte de alívio cômico e vulnerabilidade humana, conquistara o público pelo seu leal apoio a Wishbone. O cozinheiro de banda sonora Ranzinza, interpretado por Paul Bringar. Robert Cabal, que interpretava o cowboy Jesus, de fala mansa mas fiável, também foi dispensado do elenco. Jesus era uma das poucas personagens latinas recorrentes num grande western televisivo da época, e a sua presença oferecia um grau de diversidade cultural ao elenco que de outra forma seria homogêneo. Por fim, Rocky Sheehan, que interpretava o vaqueiro Joe Scarlett, tranquilo mas fiável, também foi afastado. A personagem de Shahan, embora não estivesse frequentemente no centro da trama, era uma figura constante na equipa de condução do gado e contribuía para a sensação de continuidade e camaradagem da série. De entre todas estas demissões, talvez a mais chocante tenha sido a do próprio Eric Fleming. Como líder de facto das comitivas de gado e centro dramático da série, a interpretação de Jill Favre por Fleming foi fundamental para o sucesso inicial da produção. A sua liderança firme, mas pautada por princípios, frequentemente pontuada por momentos de reflexão pessoal e de tomada de decisões morais, ancorou Rawhide num realismo com o qual o público se identificou. Fleming não foi apenas um ator talentoso, mas também um dos arquitetos do peso emocional da série. A sua demissão repentina surpreendeu tanto os fãs como os observadores da indústria. Numa entrevista posterior à TV Guide, Fleming ofereceu uma visão irônica e algo desafiadora sobre a sua demissão, afirmando: "A CBS despediu-me porque me pagava $1 milhão por ano. Embora o valor real estivesse mais próximo dos $220 mil anuais, um salário impressionante. Para um ator de televisão na época, a sua declaração destacou as tensões entre a economia da estação e a direção criativa. Sugeriu também um certo grau de amargura com a decisão, talvez exacerbado pelo facto de ter sido uma presença visível e constante na série durante 7 temporadas. Após a saída de Fleming, os produtores tomaram a polêmica decisão de promover Clint Eastwood, então interpretando o jovem e impulsivo cowboy Rowdy Yates, ao cargo de chefe da comitiva. Esta mudança na dinâmica das personagens marcou uma importante viragem narrativa para a série. No entanto, o próprio Eastwood ter-se-á mostrado ambivalente em relação à mudança. Em entrevistas posteriores, admitiria que se sentiu desconfortável ao assumir o papel principal, principalmente em circunstâncias tão turbulentas, e, com a partida abrupta do seu amigo e colega de elenco Fleming Eastwood, reconheceu que parte do apelo de Rawhide residia na forte relação de mentor e protegido entre Favor e Yates. E sem a presença constante de Fleming, esta tensão dramática vital perdeu-se. Apesar disso, Eastwood assumiu o papel com profissionalismo e liderou a equipa de produção durante uma 8ª temporada reduzida, composta por apenas 13 episódios. Apesar destes esforços para revitalizar a série, as alterações não produziram os resultados desejados. Rawhide continuou com dificuldades de audiência e a CBS
sem mais confiança na viabilidade da série, a longo prazo optou por cancelá-la no final de 1965. O golpe final veio do responsável da CBS, William S. Paley, que decidiu cancelar a série ainda antes da exibição dos últimos episódios da temporada. Outro fator que contribuiu para o final da série, segundo Eastwood, foi um erro de cálculo estratégico por parte da estação. Explicou que Rawhide era o único programa da CBS que conseguia manter um sucesso consistente às sextas-feiras à noite, um horário notoriamente baixo em termos de audiência. Numa tentativa de capitalizar a relativa força da série, os executivos da CBS transferiram-na para as noites de terça-feira. Infelizmente, isto colocou Rawhide em concorrência direta com Combat, da ABC, um drama realista da Segunda Guerra Mundial, protagonizado por Rick Jason e Vic Morrow. A série, centrada num pelotão de soldados americanos que combatiam na frente ocidental, atraiu um público semelhante, principalmente homens interessados em histórias de liderança, ação e adversidade. Esta decisão de programação dividiu eficazmente o público e, em última análise, acelerou o declínio de Rawhide. Depois de enfrentar uma série de desafios na sua carreira, Eric Fleming demonstrou resiliência e versatilidade ao recuperar com um papel secundário de destaque na comédia romântica de espionagem de 1966, The Glass Bottom Boat. Um filme que serviu de vibrante montra para a menina bonita da América, Doris Day. No filme, Fleming interpretou um elegante e charmoso espião envolvido num turbilhão de mal-entendidos cômicos e peripécias de espionagem da época da Guerra Fria. A sua presença sofisticada e a sua representação precisa destacaram-se no meio de um elenco de atores cômicos veteranos, acrescentando uma camada de charme e mistério que equilibrou o carisma contagiante de Day e a energia excêntrica do filme. Embora não fosse o protagonista, a prestação de Fleming ofereceu um vislumbre da sua versatilidade para além do gênero western que anteriormente definia a sua imagem pública. Simultaneamente, Fleming fez um regresso notável à televisão com participações especiais em 3 episódios de Bonanza da NBC, a série televisiva mais popular e vista de meados da década de 1960. Passada no cenário da fronteira do Nevada, Bonanza acompanhava a família Cartwright, liderada pelo patriarca Ben e pelos seus 3 filhos, entre os quais o impetuoso e adorado Little Joe, interpretado por Michael Landon. As participações especiais de Fleming não só o juntaram a algumas das tradições narrativas do western que tinha dominado em Rawhide, como também demonstraram a sua capacidade de incorporar personagens complexas e muitas vezes moralmente ambíguas num formato adequado. A toda a família. Trabalhou sob a direção de William Whitney, um aclamado realizador de filmes de ação, conhecido pelo seu estilo visual dinâmico e acelerado, o que trouxe uma intensidade adicional às interpretações de Fleming. Uma das prestações mais marcantes de Fleming aconteceu no episódio intitulado Peace Officer, o 18º episódio da 7ª temporada de Bonanza. Nele, proferiu uma interpretação arrepiante e cheia de nuances de Wes Dunn, um polícia sádico, cuja obsessão pelo controle e pela justiça se torna um conto de advertência sobre o abuso de poder. A descida de Dunn à crueldade autoritária é retratada com uma ameaça tão subtil que a prestação de Fleming foi elogiada por críticos e fãs pela sua complexidade psicológica. A sua capacidade de humanizar até as personagens mais implacáveis realçou a sua profundidade como ator e a sua vontade de explorar territórios emocionais sombrios. Reconhecendo a presença cativante de Fleming em cena e a forte química com o elenco fixo, o criador e produtor executivo de Bonanza, David Dortort, convidou-o a regressar na temporada seguinte para assumir um papel ainda mais ambicioso. Desta vez, Fleming protagonizou Haber Clausen, um rancheiro mormon devoto e íntegro no episódio de 2 partes, The Pursuit.
Esta história foi inovadora para a época, pois abordou profundamente o tema sensível e raramente explorado da perseguição religiosa no Oeste americano. O enredo acompanha Clausen e a sua família enquanto tentam viver pacificamente de acordo com a sua fé, apenas para enfrentar suspeitas, preconceitos e, por fim, uma violenta hostilidade por parte dos colonos vizinhos. Fleming imprimiu à personagem uma dignidade, serena compaixão e força, pintando o retrato de um homem cujas convicções são testadas pela adversidade, mas permanecem inabaláveis. Durante décadas, a trágica e misteriosa morte do ator Eric Fleming perseguiu tanto os fãs de séries clássicas como os historiadores do entretenimento. Mais conhecido pela sua icônica interpretação do chefe de comitiva Gil Favre, na série de western de sucesso Rawhide, Fleming estava no auge da fama no início dos anos 60, mas em 1966, durante as filmagens de um telefilme numa zona remota do Peru, a sua vida foi interrompida de forma horrível e inexplicável. Agora, após anos de especulação, relatos contraditórios e um véu de silêncio em torno das circunstâncias, a verdade completa por detrás da sua morte veio finalmente ao de cima e é muito mais perturbadora do que a maioria dos fãs alguma vez imaginou. Eric Fleming tinha viajado até ao rio Huallaga, no Peru, para filmar Hyde Jungle, um telefilme em 2 partes para a ABC, que tinha como objetivo expandir a sua carreira para papéis mais aventureiros e exóticos. A 28 de setembro de 1966, enquanto filmava uma cena numa canoa com o seu colega de elenco, Nico Menardos, a tragédia aconteceu. Os relatos da época eram vagos e confusos. Supostamente Fleming teria caído ao rio durante um ensaio ou uma tomada e sido arrastado pela forte corrente. Apesar dos intensos esforços de busca, o seu corpo só foi encontrado dias depois e quando finalmente o foi, o estado dos restos mortais levantou questões preocupantes. Durante anos, a versão aceite foi a de que se tinha afogado um acidente simples, embora doloroso, num local perigoso, mas nos bastidores muitos, 2 envolvidos na produção, suspeitavam que havia mais por detrás da história. Corriam rumores sobre medidas de segurança inadequadas, planeamento deficiente e até conflitos entre a equipa. Estas suspeitas foram agravadas pela falta de uma investigação detalhada por parte das autoridades peruanas, pela cobertura mínima da imprensa e pelo aparente desejo de encerrar o assunto rapidamente. Agora, graças a memorandos de produção recentemente descobertos, entrevistas com membros da equipa, ainda vivos, e acesso a comunicações diplomáticas desclassificadas entre a embaixada dos EUs e as autoridades peruanas, veio a público um retrato mais completo e perturbador das últimas horas de Fleming. Em primeiro lugar, confirmou-se que os cineastas não tinham providenciado equipamento de segurança adequado para as cenas de canoagem, apesar de terem sido alertados para os perigos do rio pelos habitantes locais. Fleming e Menardos estavam a filmar sem coletes salva-vidas, e a canoa utilizada foi considerada instável e inadequada para a força da corrente. Além disso, Fleming terá manifestado preocupação com a cena poucos dias antes da sua morte. Disse a um colega de elenco que não se sentia seguro e que estava inseguro quanto à imprevisibilidade do rio. No entanto, devido a restrições orçamentais e à pressão para cumprir o calendário, a produção prosseguiu de forma imprudente. Pior ainda, um conjunto de fotografias tiradas pouco antes do acidente revela que a cena não estava a ser devidamente supervisionada pelo coordenador de duplos e o realizador insistiu em fazer vários planos para obter o ângulo perfeito da canoa, a passar pelas corredeiras. Fleming estava exausto, desidratado e, segundo relatos, doente devido às condições da selva, um estado perigoso para qualquer pessoa em circunstâncias tão fisicamente exigentes. Quando a canoa virou, Menardos conseguiu nadar até a margem. Fleming, por outro lado, foi arrastado pela corrente. De acordo com telegramas confidenciais enviados pelo consulado dos Eiaiwa em Lima, o corpo de Fleming, quando foi encontrado dias depois, apresentava sinais de traumatismo grave, incluindo ferimentos na cabeça incompatíveis apenas com afogamento.
Acreditase agora que foi atingido por rochas subaquáticas, com uma força tremenda resultando numa morte brutal, imediata e evitável, caso tivessem sido tomadas precauções. Talvez a revelação mais chocante seja a rapidez com que se tentou encobrir os elementos mais perturbadores da tragédia. ABC e os produtores de High Jungle promoveram uma narrativa de afogamento acidental, minimizando qualquer sugestão de responsabilidade ou negligência. Trabalharam em estreita colaboração com as autoridades locais para manter os detalhes fora da imprensa e apressaram-se a concluir que o incidente foi um desastre natural. A nível interno, a ABC cancelou o projeto, arquivou discretamente as filmagens e evitou qualquer retrospectiva pública sobre o que correu mal. Os membros da equipa foram desencorajados a falar com os meios de comunicação social. Profundamente traumatizado, Menardus deu apenas declarações vagas nos anos seguintes, aumentando ainda mais o mistério e a confusão em torno da morte de Fleming. 1 de outubro. 3 dias após o acidente, o seu corpo foi finalmente encontrado, rio abaixo. A notícia causou grande comoção na indústria do entretenimento e devastou os seus entes queridos. Fleming tinha apenas 41 anos quando faleceu. Na altura, estava noivo de Lynn Garber, com quem planeava casar. A sua morte repentina deixou-a, assim como a muitos outros, em profundo luto, e a perda foi profundamente sentida pelos seus fãs e colegas. Após a morte de Fleming, a produção de High Jungle foi abruptamente interrompida, sem o seu protagonista, e em respeito pela tragédia, a MGM decidiu não concluir nem lançar o episódio. Continua a ser um projeto perdido, conhecido mais pela sua associação com a morte prematura de Fleming do que pelas suas ambições criativas. O incidente marcou o fim abrupto e triste da carreira de um ator que superou grandes adversidades no início da vida, incluindo uma infância difícil e graves lesões físicas para alcançar o sucesso em Hollywood. A morte de Eric Fleming não foi apenas uma perda para o mundo do entretenimento, mas também um doloroso lembrete dos riscos que os atores frequentemente correm em nome da narrativa, especialmente numa época em que as filmagens exteriores não contavam com os padrões de segurança atuais. Os detalhes recentemente revelados expõem não só um acidente trágico, mas uma história sombria de negligência profissional, indiferença corporativa e uma falha sistêmica em proteger um ator querido de um destino obviamente evitável. Embora os fãs ainda o recordem com carinho como o estoico e nobre Gil Favor, este olhar mais profundo sobre os seus momentos finais lança uma sombra sombria sobre o seu legado. O mistério há muito enterrado sob meias verdades e silêncio está agora resolvido, mas a sua resolução oferece pouco consolo. Em vez disso, serve como um alerta sobre os custos ocultos da fama e os perigos reais que muitas vezes espreitam por detrás das câmaras.